Olá! Na unidade 2, nós vimos o quê? Nós vimos alguns artigos lá, né? E nós trouxemos com o quê? Com o intuito de apresentar um panorama claro e geral, claro que ainda que sob o risco da superficialidade, acerca das múltiplas abordagens metodológicas e teóricas no estudo do direito e sociedade. Em princípio, lá tratamos da questão ontológica da sociologia do direito e da sua relação com outras áreas do conhecimento, bem como os desafios metodológicos e disciplinares mais relevantes. Em seguida, nós passamos a expor os antecedentes da análise sociológica do direito, abrangendo ainda as contribuições dos fundadores da sociologia e do pensamento dos juristas para a referida análise. Após tratarmos da renovação das abordagens marxistas, funcionalista, interacionista e pluralista, apontamos algumas das perspectivas contemporâneas para a compreensão do fenômeno jurídico, né? Análise interpretativa, o paradigma da pós-modernidade e teoria da complexidade. Hoje nós vamos estar entrando na unidade 3, como um tema estrutura, organização e controle social. Cada posição social está relacionada com outras posições e todas elas formam em conjunto a estrutura social de determinado grupo social. Então vamos lá, eu vou exemplificar para ficar mais fácil a compreensão. Numa pizzaria, por exemplo, nós temos o quê? O pizzaiolo, que é responsável pela produção das pizzas. Nós temos ali a suqueira, que é a pessoa que fica responsável para fazer os sucos. Outra pessoa responsável para fazer os sanduíches. Temos uma pessoa responsável para fazer o atendimento nas mesas. Temos uma outra pessoa responsável para exercer a função de caixa. Então, veja, todas essas pessoas, elas exercem ali um papel diferenciado dentro da pizzaria. E isso é o que é chamado de estrutura social, onde um aglomerado de pessoas, cada uma com seus afazeres diversos, sendo que todos esses afazeres estão intimamente interligados para o benefício de uma única coisa. No caso aqui do exemplo da pizzaria, para oferir a lucratividade, ou seja, para que a pizzaria seja ali divulgada com bons resultados, que a pizza é saborosa, que o lanche ali é gostoso, que o atendimento é perfeito. Então, todos ali trabalham nessa sintonia. Se nós trouxermos agora aqui para o exemplo da FAMEP, a FAMEP é formada por quê? Por diferentes pessoas que têm status e papéis diferentes. Por exemplo, vocês têm eu, a professora Paloma, tem os outros professores, tem a secretária do Polo de São Pedro do Piauí, tem o professor Washington, que é o diretor-geral da instituição, temos os vigias nos polos para vigiar a estrutura física da instituição. Então, veja, cada um de nós ali exercemos papéis essenciais dentro da FAMEP, certo? E todas essas nossas funções, todos esses nossos papéis, é o que nós chamamos de estrutura social de um determinado grupo. E aí, no caso, nós temos aqui o exemplo da pizzaria e o exemplo da faculdade FAMEP. Segundo Oliveira, os participantes de uma estrutura desempenham papéis correspondentes à sua posição social, que foi o exemplo que eu dei anteriormente. Eu, como professora, tenho meu papel determinado, que é o de lecionar aulas, e não posso ali adentrar dentro de uma outra função de um outro colega. Eu não posso chegar lá no Polo São Pedro de Piauí agindo como se eu fosse a diretora-geral da instituição. Por quê? Porque isso não é o meu papel, não é a minha função, não é a minha atribuição. Essa atribuição é do professor Washington, que ele é o diretor-geral, certo? O conjunto de todas as ações realizadas quando os membros de um grupo desempenham seus papéis sociais compõem a organização social. Então, nós podemos dizer que a estrutura social é o conjunto ordenado de partes encadeadas que formam um todo. E a gente percebe isso nos exemplos que eu dei, que embora cada um ali exerça a sua função, a sua atividade, todos estão ali trabalhando de forma sincronizada para
único bem. No caso da panificadora, ou no caso da pizzaria, seria para que a pizzaria ficasse com uma boa fama, um bom atendimento e os clientes se retornassem várias e várias vezes assim que sentissem a necessidade de um lanche. Assim, nós podemos dizer que a estrutura se refere às posições sociais e a organização os papéis sociais. Então, aqui a estrutura social, ela dá a ideia de algo estático, que simplesmente existe. Ou seja, é algo que vai existir, porém é algo que nós podemos dizer que fica ali, de certa forma, parado. Vamos aqui a uns exemplos. Vamos usar o exemplo aqui da FAMEP. Quando há aulas regulares, certo? No momento nós estamos no semestre letivo, então está tendo aulas regulares diariamente. Então a organização da escola ela é dinâmica. Tá? Por quê? Porque diariamente nós estamos aqui ministrando aula, o vigia está lá vigiando o prédio da FAMEP nos polos, o professor Washington está lá na direção de todos os polos. Então veja como ali há uma dinâmica acontecendo. Tá? Mas já no período das férias escolares, esses níveis de organização eles baixam muito. Por quê? Porque as pessoas que constituem ela não estão desempenhando os seus papéis, certo? Então, no momento que nós estamos ali nas férias, a organização social ela vai ficar uma coisa mais pacata, menos movimentada. Porém, a estrutura social permanece. Embora nós estejamos ali de férias, eu continuo sendo professora da FAMEP, vocês continuam sendo alunos da FAMEP, o professor Washington continua sendo diretor-geral. Então, deu para compreender aí a diferença da estrutura social para a organização social? Espero que sim. Para Vila Nova, o tema da organização social das relações entre os homens está intrinsecamente ligado ao objeto de estudo da sociologia. Então, quando nós falamos aqui intrinsecamente, nós queremos dizer ali que faz parte do ser humano, que é essencial ali, certo? Então, como todas as relações sociais, a estrutura e a organização social, elas vão mudando conforme o tempo e as circunstâncias históricas que ali pertencem àquela determinada sociedade. Por exemplo, na década ali de 60, qual era o tipo de família que existia? Apenas a família tradicional. Que é a família tradicional? É aquela família onde tem o pai, a mãe e os filhos. E o pai era o provedor de alimentos, provedor da família, e a mãe era o quê? A mãe era responsável de cuidar dos filhos e cuidar do lar. Se nós pegarmos agora para comparar com a família do ano de 2022, primeiro porque nós agora temos vários tipos de família. Além da família tradicional, nós temos as famílias monoparentais, que são aquelas famílias formadas por um genitor e os filhos, por exemplo, a mãe e os filhos, ou o pai e os filhos, certo? E essas famílias são famílias monoparentais. Nós temos também as famílias homoafetivas, que é onde duas pessoas do mesmo sexo adotam ali uma criança para dar um lar, dar uma família e viverem felizes. Então vejam aí a diferença dessa organização social, no caso a família da década de 60 e a família de 2022. Para Durkheim, por exemplo, a organização social é possível graças ao consenso ou consciência coletiva, e a sociologia deve estudar o que ele concebe como os fatos sociais. Os fatos sociais nós já vimos anteriormente, que são coisas ali, são coisas que é coercitiva, é exterior e é geral, ou seja, é geral no momento que é para todos, sem qualquer distinção, é exterior, porque quando nós nascemos dentro daquela sociedade, aquele determinado fato social ele já existe, e ele é coercitivo porque ali, de certa forma, ele nos obriga a aceitar aquele fato social e a seguir as normas de conduta daquela determinada sociedade.
Weber enfatiza os aspectos intersubjetivos e simbólicos das relações sociais e delimita o campo de estudo da sociologia dentro da sua noção de ação social. Então, veja, enquanto Durkheim diz que deveria ser olhado a sociedade como um todo, Weber disse que não, que deveria ser observada ali a ação social, ou seja, a ação de cada indivíduo. Então, quando ele fala aqui intersubjetivo, quer dizer que ocorre, que envolve ali a consciências individuais. Então, a minha conduta, eu vou praticar determinada conduta ali de livre e espontânea vontade, porém baseada numa conduta de uma outra pessoa. Como nós já vimos lá na unidade 1, a ação social, né, e os 4 tipos de ações sociais apresentados por Weber. Marx, ele concebe a organização social como resultante das relações de produção e toma as relações de classe como fundamentais ao estudo científico da sociedade. Então, Max Weber ele disse o quê? Que a sociedade ela sempre existiu dividida em 2 classes. A classe do proletariado e a classe da burguesia. A burguesia é aquela classe que detém o poder financeiro, o poder aquisitivo, poder dos bens materiais, e é a minoria na sociedade. E a outra seria a classe do proletariado, que são aquelas pessoas que vendem a sua mão de obra em troca de um salário para garantir a sua subsistência. Tá? Então, para ele, para manter essa estrutura, essa estrutura organizacional, as sociedades elas adotam procedimentos, né, que são chamados ali de controle social. Então, o controle social ele passa a existir ali no momento que a conversa entre os grupos de uma sociedade já não consegue ali manter a paz entre aquela sociedade. Então, surge o controle social a fim de garantir a ordem e o desenvolvimento de determinada sociedade. Então, assim, nossas sociedades, eles dispõem ali de mecanismos para controlar nosso comportamento de acordo com as normas e valores estabelecidos ali no meio social, certo? Então, o que seria o controle social? O controle social ele é o conjunto de mecanismos de intervenção que cada sociedade ou grupo social possui e que são ali usados como forma de garantir a conformidade do comportamento dos indivíduos, certo? Então, além disso, esses mesmos mecanismos eles servem como forma de intervenção diante das possíveis mudanças que, como eu posso dizer, que porventura ali venham a se desenrolar no meio social. Então, nesse caso, as ferramentas de controle social, elas posso dizer, induzem a conformidade do sujeito com a sua nova realidade, seja de forma positiva, seja de forma negativa. Nós temos, por exemplo, o filósofo e político Norberto Bobbio, que ele define ali o controle social, né, fazendo duas distinções, 2 tipos de forma de controle. Então, ele diz que tem as formas de controle externa e as formas de controles internas. Então, as formas de controles externas, o que ele diz? Que se refere ali às ferramentas de intervenção diretamente acionadas quando o indivíduo ele não se dispõe à uniformidade do comportamento geral. Então, nesse ponto, são utilizadas as sanções, as punições, outras formas de intervenção para garantir que o sujeito se submeta ali ao contexto daquela determinada sociedade. Por exemplo, nós podemos citar a polícia e as leis, né? Que eles devem garantir que devam ser seguidos. Então, nesse sentido, a polícia ela tem o dever ali o dever e o poder legitimado pelo Estado. Para quê? Para garantir que as ações dos indivíduos não fujam às delimitações trazidas pela lei. Então, tendo em mente isso, nós podemos afirmar que a polícia é apenas uma ferramenta de aplicação desses mecanismos de controle externo. Tá? Então, as sanções, as punições, por exemplo, podem ser aplicadas pelo próprio grupo social ou sociedade que estão inseridos. A exclusão social é o mais claro exemplo de sanção que uma sociedade pode infligir a alguém. Por exemplo, ao não nos vestirmos de acordo ali com o que se estabelece
como que é aceitável ali naquela determinada sociedade, nós estamos sujeitos a julgamentos e podemos ser considerados agentes de subversão social. Então, a privação de direitos, interdições físicas ou mesmo a reclusão, ou seja, a reclusão, aqui o aprisionamento, são todas as formas de controle social e externas. Por outro lado, nós temos os controles internos, que está associado àquilo que o meio social ele consegue interiorizar, isto é, tornar uma ideia. Então, pensamentos ou qualquer outra característica parte da consciência de um indivíduo. Normas e valores específicos desse meio social são considerados ali indispensáveis para a própria ordem social. São introduzidos ao processo de construção da identidade do sujeito, que passa ali a delimitar suas ações, delimitando suas ações de acordo com esse conjunto normativo, com esse conjunto de leis, de valores, de crença de uma determinada sociedade em que ele está inserido. Então, como o próprio filósofo Bobbio esclarece, os controles internos eles são aqueles que não ameaçam uma pessoa externamente, mas agem por meio da sua própria consciência. Tá? Então, esse tipo de controle, no entanto, ele depende ali de um processo de socialização bem construído, sendo essa socialização realizada de forma suficiente. Que aí o indivíduo ele vai passar a tornar-se, vigiar os seus próprios comportamentos. Temos até um livro do autor e filósofo Michael Foucault, que ele escreveu o livro Vigiar e Punir. Tá? Se vocês conseguirem baixar da internet, ele está disponível, deem uma lida, ele é bem interessante. Então, nós vimos o conceito lá do filósofo Norberto Bobbio. Já aqui no conceito segundo Villanova, né, o controle social é qualquer meio de levar as pessoas a se comportarem de forma socialmente aprovada. Então, ele deixa aqui um conceito bem amplo. Então, por exemplo, é qualquer meio de coagir a pessoa a viver socialmente com uma conduta socialmente aprovada. Então, nós podemos também citar aqui o exemplo, até meados ali do finalzinho do ano de 2004, o adultério ele era um crime previsto no Código Penal, onde tanto o cônjuge adúltero quanto o concubino ou a concubina, eles eram penalizados criminalmente, certo? Então, isso aí era uma forma de controle social para quê? Para evitar o adultério. Porém, em 2005, veio uma lei que aboliu ali o crime de adultério, tirou o crime de adultério ali do Código Penal, certo? Então, no momento que o adultério ele sai ali do Código Penal, ele passa a não ser mais considerado um crime, não passa a ser ali considerado uma conduta reprovável pela sociedade, capaz de ser punido, de ter uma sanção, aplicável pela lei. Como diz o Código Penal, lá no artigo 1º, ele diz o quê? Que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, eu não posso ali penalizar uma pessoa por algo que não é mais um crime, certo? Se não é considerado crime, eu não posso punir. E para que eu possa punir uma conduta, ela deve estar prevista em lei como um crime e deve ter uma punição ali pré-determinada para aquela situação. Além da socialização, as gratificações e punições são também instrumentos universais de controle social. Então, assim, para Villanova, a socialização era o meio básico do controle social, já que é principalmente ali por meio da assimilação dos valores, das crenças, das normas, que o indivíduo ele pode comportar-se de modo socialmente aprovado. Então, aquilo ali vai muito da conduta da sociedade que ele está inserido. Quais são os valores, as crenças que aquela sociedade está transmitindo? São valores positivos? São valores negativos? Para toda norma social, existe uma sanção social, que é uma recompensa ou uma punição
que o grupo ou a sociedade atribuem ao indivíduo diante do seu comportamento social. Então, aqui, o que é uma norma social? Uma norma social é uma norma ali imposta socialmente para forçar a sociedade a agir daquela forma. Por que existe o Código Penal, o Código Civil, o Código do Consumidor? Ali são normas sociais, né, que forçam a sociedade a agir dentro daquelas condutas para evitar sanções, para evitar punições. Então, a sanção social ela pode ser aqui tanto positiva quanto negativa. A positiva, no caso, seria a recompensa. Exemplo, estou eu, professora Paloma, caminhando pelo centro da cidade, de Lago da Pedra, e me deparo com uma carteira no chão. Eu abro a carteira, lá tem vários cartões de crédito, tem uma quantia em dinheiro e tem um contato, um telefone de contato lá. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar, falar, fulano de tal, eu encontrei a sua carteira, assim, assim, assado, em lugar tal, e vamos marcar para você vir buscar. Então, no momento que eu estou fazendo a devolução dessa carteira, eu, como um ser cidadão, estou ali buscando uma recompensa. Essa recompensa aqui não é só a questão financeira, de receber ali uma gratificação em dinheiro. Essa recompensa é a pessoa que perdeu a carteira pode dizer, poxa, a professora Paloma, ela é uma pessoa gente boa, ela encontrou a minha carteira, com todos os meus cartões de crédito, com uma quantia de dinheiro que eu tinha para pagar o aluguel, e ela fez o quê? Ela me devolveu. Então, ela é uma pessoa de boa índole. Então, veja, embora eu não receba uma recompensa em dinheiro, eu estou recebendo uma recompensa de quê? De gratidão, uma recompensa que as pessoas vão passar a falar bem de mim. E da mesma forma tem a conduta oposta. Se no caso a Maria estivesse andando na rua e encontrasse a carteira do Paulo e ela visse lá que tinha cartão de crédito, que tinha um dinheiro, ela gastasse o dinheiro, passasse o cartão de crédito nos sites para fazer compra, que não precisa digitar senha, então o que seria? Uma conduta reprovável, ou seja, ela ia ser, quando descobrissem quem fez as compras, né, a polícia ia investigar e tudo tal, e ela poderia ser ali punida pela sociedade, por quê? Porque ela se apropriou de algo que não era dela, então ela vai ser punida conforme a norma social. Então, veja, é o que distingue as normas sociais de outros produtos culturais, como o significado dos valores. Enquanto os valores, as normas, os costumes, a gente, como é que eu posso dizer? Abraça aquilo ali, aquelas formas de conduta para a própria pessoa de forma espontaneamente. Já a norma social, não. A norma social ali é algo imposto pelo Estado, através das leis. E isso é para quê? Para forçar as pessoas a seguirem um padrão de conduta aceitável dentro da sociedade. Então, as sanções sociais elas podem ser aprovativas quando a pessoa age conforme esperava o grupo. Então, aqui as aprovativas foi o exemplo claro que eu dei anteriormente, né, de aprovação. Então, quando ela faz uma conduta aprovativa, o que ela quer? Ela quer uma aceitação, ela quer aplausos, a pessoa quer promoções, vai depender da situação ali em que ocorreu aquele fato. E pode ser reprovativas, que é quando está em desacordo com o que o grupo esperava. Então, geralmente, quando uma pessoa vai lá e furta algo de uma outra pessoa, e ela é pega em flagrante, o que é que acontece? Acontece insulto, às vezes acontece espancamento e vai, ao final, sendo levado a ser preso. Então, essas seriam as condutas reprovativas. Então, a punição ela varia ali de acordo com a importância que o grupo dá à infração. Por exemplo, o crime ali de furto, o que é o furto? Eu pegar, me apropriar de algo de alguém, né, para mim ou para terceiros, sem que haja uma ameaça. Ou seja, eu peguei e furtei algo ali sem o dono ver. Então, ali há uma punição pela lei, pelo Código Penal. Então, lá, por exemplo, se a Maria e o Paulo são casados e o Paulo chega um dia alcoolizado da rua e espanca a mulher dele, ele cometeu o quê? Uma violência doméstica. Então, a violência doméstica é algo que é uma conduta que vai ter uma punição ali bem maior do que o do furto. Isso é só um exemplo diferenciando, gente, tá?
para ficar mais clara a compreensão de vocês. Segundo Lakatos, em relação à sua natureza, o controle pode ser interno ou externo. Nós vimos já na visão de Norberto Bobbio o que é o controle interno e o controle externo. Então, quando o Lakatos ele fala que é a natureza, ele está se referindo de onde surgiu, de onde veio esse poder, tá? Esse poder de controle. Então, tem o interno e o externo. Então, o controle interno ele emana ali da própria personalidade do indivíduo. Claro que isso se dá por meio da socialização, né? Ele interioriza ali as normas, os valores, as condutas do seu grupo e convencido da sua validade dessas condutas, né? Ele orienta ali a sua ação de acordo com eles. Já o controle externo, ele origina-se ele de fora ali do indivíduo, né? E ele se divide. Nós vamos ver aqui as divisões dele. Então, o controle externo divide-se em natural, espontâneo e informal. Então, ele baseia-se nas relações pessoais e íntimas que ligam os componentes de um grupo. Então, aqui nesse controle externo, natural, espontâneo e informal, ele é característica de pequenas comunidades rurais, de comunidades ali de vizinhança, de grupos de amigos, da família. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um grupo de adolescentes. Digamos que ali há um grupo com 6 adolescentes fazendo parte deles. E a Joana quer fazer parte daquele grupo. Ela é adolescente, ela chegou lá na escola e viu aquele grupo ali descolado, maneiro, e quer fazer parte daquele grupo. Então, ela vai lá tentar se aproximar e o grupo, o que ele faz? Ele impõe para ela que, se ela quiser fazer parte do grupo, ela vai ter que fazer uma mecha azul no cabelo, igual os demais componentes do grupo já têm. Então, veja, isso é um controle externo, é natural, espontâneo e informal. Por quê? Porque vai ficar a critério da Joana fazer a mecha azul no cabelo para participar daquele grupo ou continuar sem participar dele e não estragar o cabelinho dela com uma coloração azul. Vejam aí a diferença, natural, espontâneo e informal. Nós temos também o controle externo artificial, organizado e formal. Baseia-se nas relações formais e impessoais. Então, nesse controle artificial, organizado e formal, o que acontece? Na medida ali em que a sociedade ela vai se complexificando, o controle informal, ou seja, ali os acordos entre os grupos sociais não vão mais surtir efeito, tá? Então, eles não são mais suficientes ali para garantir a paz, a harmonia entre aquelas sociedades, tá? Então, surge ali a necessidade de lançar mão de um sistema formal de instituições, de leis, de regulamentos, de códigos, tribunais, polícias, enfim, até mesmo do exército. Para quê? Para evitar o desvio e forçar ou ali estimular a obediência às normas, tá? Um exemplo, para ficar mais clara a compreensão de vocês. Eu, professora Paloma, eu não tenho um transporte, eu não tenho uma moto, eu não tenho um carro. Então, no momento que eu não tenho um transporte, eu não sou obrigada a ter uma carteira nacional de habilitação, uma CNH, e pagar IPVA. Certo? Mas veja, no momento que eu vou lá e compro uma moto, há uma regulamentação que me obriga o quê? A ter uma carteira de habilitação, a tirar uma carteira de habilitação, a CNH, bem como anualmente pagar o IPVA da minha moto. Então, veja, esse é um controle externo, artificial, organizado e formal. Para a FIT, o controle social apresenta ainda 3 classificações gerais. Controle positivo e negativo. Tá? O positivo ele leva o indivíduo ali a agir em conformidade às normas e valores imperantes na sociedade. Claro, ele faz isso ali esperando prêmios, esperando recompensas. Tá? Já o negativo ele leva ali o indivíduo a se afastar de determinadas formas de comportamento consideradas antissociais.
Então, baseia-se no mecanismo ali de proibição, os tabus, as repreensões, as punições, certo? Nós temos o controle formal e o informal. Os controles formais, eles são elaborados ali com a intenção expressa de produzir a conformidade social. Então, eles são obrigatórios a todos os indivíduos. Por exemplo, nós temos as leis, os decretos, os atos promulgados pelo Estado e etc. E o controle informal, né, são aquelas atitudes espontâneas que visam aprovar ou desaprovar ali determinados comportamentos, tá? Então, são desde o tipo de a fofoca, o ridículo, o riso, a vaia, a aprovação, tá? Então, assim, nas diferentes sociedades e na mesma sociedade, em diferentes épocas, ocorre ali a predominância de uma ou outra instituição, como forma de controle específico por eles exercidos, e varia de importância. Então, é um grupo, é um controle grupal, certo? Controle grupal, nós podemos dizer ali que é algo que vai lhe impor determinadas normas de conduta. Um exemplo de controle grupal, nós temos a própria família, onde o pai geralmente determina regras ali de convivência, certo? Nós temos também a controle institucional, que são, nós podemos dar como exemplo ali a igreja. A igreja ali é uma forma de controle institucional, certo? Ela nos impõe ali certas normas de conduta para serem praticadas, com conformidade com o tipo de igreja que você escolheu, se é católica, se é evangélica, se é adventista, enfim. Então, nesse tema, nós vimos que a estrutura e a organização da sociedade se referem ao conjunto de posições e papéis sociais, respectivamente, sendo a primeira estática e a segunda dinâmica. Também vimos que a sociedade adota uma série de tipos de controle para que os indivíduos se comportem de forma socialmente aprovada.